Opa, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Auditoria Sem Grilo, o único canal do mundo que ensina auditoria com animação. Presta bastante atenção, porque esse vídeo aqui é um dos, se não o melhor vídeo que eu já gravei aqui para o canal. Isso porque o assunto que eu trouxe para vocês não vai encontrar em nenhum outro lugar desse YouTube. Se você é um auditor interno, auditor externo, profissional de riscos, analista de controles internos ou consultor e trabalha direta ou indiretamente com desenho, mapeamento, identificação ou testes de controles internos, o conteúdo será extremamente útil para o seu trabalho. Você vai descobrir como escrever controles da maneira correta. Isso mesmo, existe uma maneira certa de escrever controles internos e provavelmente você esteja escrevendo da maneira errada. Digo isso porque já vi em várias empresas, de todos os tamanhos e segmentos, controles não serem escritos da melhor forma. Quero começar pela definição de controle, para que você esteja alinhado com o conceito correto das coisas. Vamos lá. Segundo o framework do COSO, controle interno é um processo conduzido pela administração de uma organização, seu conselho de administração e demais funcionários, desenhado para proporcionar uma segurança razoável quanto ao alcance dos objetivos organizacionais, operações, relatórios financeiros e conformidade. Em essência, o controle interno busca assegurar que os processos e atividades de uma organização funcionem de maneira confiável e eficaz, reduzindo o risco de erros, fraudes ou outros problemas que possam prejudicar o desempenho e a conformidade da organização. Isso envolve políticas, procedimentos e atividades contínuas que ajudam a gerenciar e monitorar riscos, protegendo a integridade da operação e apoiando a tomada de decisões. Resumindo aqui em palavras bem simples, o controle é um tipo de ação executada para diminuir ao máximo os riscos de um processo. Aí pode surgir uma dúvida muito comum, e que precisamos deixar bem claro, para você não cometer os erros que já vi muitos caírem por aí. A diferença entre atividade e controle interno. Atividades são rotinas que suportam os controles, dependem de outras atividades para formar um controle e, isoladamente, não mitigam os riscos. E os controles são premissas identificadas para mitigar ou minimizar a ocorrência do risco adequadamente formalizado e evidenciado. Alguns exemplos para ajudar você. Atividades: extração de relatório de pedidos de compra, arquivamento de documentação de admissão de funcionário, conciliação bancária diária, atualização de informações de empregados no sistema de folha de pagamento, registro de entrada e saída de mercadorias no estoque. Percebe que são apenas atividades meio soltas? Elas por si só não diminuem os riscos. Somente extrair um relatório ou arquivar documentos são mais rotinas do que um controle que traria alguma segurança contra riscos. Agora, dá uma olhada nos exemplos de controles: aprovação de pedidos de compra, segregação de funções entre contas a pagar e reconciliação bancária, revisão trimestral dos salários e benefícios pagos, contagem física de inventário com reconciliação de estoque, monitoramento e registro de logs de acesso a sistemas críticos. Percebe que essas ações têm condição de realmente minimizar riscos? Aprovar um pedido. Contagem física. São ações de controle. Se estiver bem entendida a diferença sobre atividade e controle, vamos agora descobrir quais são os tipos de controle que existem e suas naturezas. Existem 3 tipos de controles que são: controles manuais, controles dependentes de TI e controles automáticos. Pelos nomes, você já pode ter tido uma breve noção do que é cada um deles, certo? Bem, o controle manual, como diz o nome, é um controle realizado manualmente, ou seja, não é executado pelo sistema e não depende de informações geradas pelo sistema. Alguns exemplos de controle manual são a revisão manual de reembolsos de despesas, assinatura de aprovação em pedidos de compra e a contagem física de estoque. Percebe que todos eles têm a interferência humana no processo? Já os controles dependentes de TI são controles realizados manualmente, mas que também dependem de informações geradas pelo sistema.
Como esse tipo de controle usa informações ou relatórios produzidos pelo sistema, é importante ter controles que garantam que essas informações produzidas pelo sistema sejam completas e precisas. Alguns exemplos desse tipo de controle são: a revisão de relatório de vendas diárias gerado pelo sistema, análise de relatório de horas trabalhadas para cálculo de folha de pagamento e a conferência de relatório de controle de acesso. Consegue ver que geralmente é feita alguma ação manual sobre relatórios ou dados extraídos, gerados via sistema? E por último, controles automáticos são controles realizados sistemicamente, sem qualquer tipo de intervenção manual. Alguns exemplos clássicos são a restrição de acesso, baseada em permissões no sistema, bloqueio automático de transações duplicadas e o controle de limite de crédito para clientes. Aqui, diferente dos dois anteriores, não há nenhuma participação de um humano no processo. Geralmente, o sistema recebe parametrizações e depois executa as ações de controle sozinho. Todos os controles existentes em uma empresa se enquadram em um desses três. Há empresas mais robustas, complexas, que terão mais controles automáticos, e há empresas mais simplificadas, com menos investimento em softwares, que terão controles mais manuais. Todos os controles são válidos e importantes para o processo de minimização dos riscos existentes nos processos. Só precisam ser bem desenhados e executados. Certo, os controles internos também possuem naturezas diferentes, que são preventivos, detectivos ou corretivos. Um controle preventivo tem o objetivo de prevenir que erros ou irregularidades ocorram. Um exemplo é a aprovação de transações financeiras antes de serem executadas, para evitar transações não autorizadas. Um controle detectivo tem o objetivo de identificar erros ou irregularidades que já ocorreram. Um exemplo são relatórios de conciliação bancária que detectam discrepâncias entre registros internos e saldos bancários. E, por fim, um controle corretivo tem o objetivo de corrigir erros ou irregularidades detectadas para minimizar os impactos. Um exemplo são ações de correção após a descoberta de inconsistências em inventário, como ajustes de estoque e revisão de registros. Muito bem, agora que você já é um expert em definir qual o tipo do controle e sua natureza, vamos para a parte principal desse vídeo: como escrever os controles na prática. Só que antes de saber como escrevê-los, você vai aprender como não deve escrevê-los jamais. Se quiser ter bons resultados com seu trabalho, é claro. Primeiro ponto aqui. Lembra que falamos lá no começo sobre atividade? Então, cuidado para não escrever uma atividade ao invés de um controle. Extração de relatório com os pagamentos efetuados no mês X. Arquivamento da documentação de admissão. Atualização de informações de empregados no sistema de folha de pagamento. Registro de entrada e saída de mercadorias no estoque. Tudo isso podem parecer controle, mas não são. Elas são apenas atividades. Segundo ponto. Também cuide para não escrever controles de uma forma que não permita identificar como testá-lo. Aprovação de pedido de compra. Conferência de nota fiscal. Conciliação contábil. Esse formato de escrita de um controle não diz praticamente nada. Quem faz? Qual recorrência com que faz? Percebe que não conseguimos informações suficientes para conhecer o controle? Você não consegue saber nem se ele é automático ou manual. Mas então, como escrever controles da maneira correta? Para isso, eu uso um método que eu criei para facilitar esse trabalho e que chamo de método QOPC. O método QOPC é parte integrante do método Matriz Sem Grilo, que te ensina a melhor maneira de criar matrizes de riscos completas e robustas para a sua empresa. Se quiser conhecer o método, clique no link aqui do card acima ou da descrição desse vídeo, certo? Bem, o método QOPC ajuda você a escrever controles completos com base nos pilares: quando, quem, onde, o que, porquê e como. Sempre que for escrever os seus controles, tenha isso em mente. Quando a atividade de controle é executada. Quem executa a atividade de controle? Onde o controle é executado? Local. O que é a atividade de controle? Não o processo.
porque a atividade de controle é executada e como a atividade de controle é realizada e evidência. Vem ver alguns exemplos práticos. Mensalmente, quando o colaborador contábil, quem, da contabilidade corporativa Latam, onde atualiza a planilha de ajustes mensais e eliminações, o que, a qual envolvem as contas de clientes, mútuo, ativo e passivo, fornecedores, devedores diversos, contas a pagar e devolução, para envio ao setor de orçamento e atualização das demonstrações gerenciais, PORC. O controle é evidenciado através da planilha Ajustes Mensais e Eliminações, assinada pelo elaborador, assistente, analista ou especialista, e pelo revisor, analista, especialista ou supervisor contábil. Como? Está vendo como um controle escrito dessa forma fica muito mais robusto e permite saber exatamente como testá-lo? Você sabe quem faz, porque faz, onde e quando, além de outras informações importantes. Muito diferente de simplesmente escrever aprovação de pedido de compra. Você pode pensar que é muita mão escrever tudo isso, ou que vai faltar espaço na sua matriz do Excel se for escrever esse texto todo. Mas lembre que um controle não existe apenas para bonito. Ele faz parte de um sistema mais amplo e que, em algum momento, profissionais vão redesenhar, melhorar ou testar esse controle. E essas informações serão muito imprescindíveis. Vamos ver outros exemplos? Um controle da área de compras. A cada novo pedido de compras, quando o gerente de compras, quem da área de compras, onde realiza a aprovação do pedido, o que via sistema para o envio ao fornecedor para que este realize a entrega do material. Por quê? O controle é evidenciado através do pedido de compras aprovado no sistema pelo gerente de compras, como um da área financeira. A cada título a pagar, quando o gerente financeiro, quem da área de controladoria, onde realiza a aprovação mediante assinatura no documento, o que para liberar o pagamento da conta. Por quê? O controle é evidenciado através do título pago com a devida assinatura do gerente financeiro, no como. E um da área de estoques. A cada entrega de mercadorias, quando o assistente de almoxarifado, quem da do almoxarifado, onde realiza a conferência da mercadoria física com a nota fiscal dos materiais, o que, a fim de certificar-se que o que está sendo recebido é exatamente o que está descrito na nota fiscal, e a empresa não seja prejudicada. Por quê? O controle é evidenciado através da rúbrica do conferente na nota fiscal. Como? E aí, tudo faz mais sentido agora? Com essas técnicas exclusivas que eu abri para vocês, tenho certeza de que você vai ganhar destaque na sua carreira, mais dinheiro e sucesso. Espero ter ajudado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja um membro.